Salve, rapaziada, bom dia aí para todo mundo. Hoje tem, hein? Copa do Brasil, Sport Coritiba, jogo que vale 3,3 milhões de reais. E só para passar o contexto, né? O primeiro jogo terminou empatado, 3-3, é o famoso 0-0 no agregado e que joga toda a responsabilidade para o jogo de hoje na ilha. A vantagem do Sport é apenas, e que é uma boa vantagem, né? É apenas pelo fator da Ilha do Retiro, fator casa. O Sport vai jogar com o apoio da torcida. Se vencer por um placar de 1 gol de diferença, 2, 3 ou mais, o Sport se classifica para a próxima fase, oitavas de final. Se o jogo terminar empatado, 0-0, 3-3, 2-2, 5-5, não tem mais gol qualificado, tá? Na Copa do Brasil. Já acabou essa questão do gol qualificado há um bom tempo. A gente queria que tivesse, né? Porque fazer 3 gols fora de casa é excepcional. Até com 0-0, 1-1, 2-2, a gente poderia se classificar hoje. Se tivesse gol qualificado. Como não tem mais, um empate hoje, independentemente do placar, é penalidade marcada a cal, e aí Renan vai ter que brilhar. E se o Coritiba vencer, logicamente, o Coritiba avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, assim, passando o contexto, a primeira fase da Copa do Brasil é jogo único, só que tem um critério do empate. O empate classifica o visitante. Beleza. Segunda fase também é jogo único, com um empate decidindo na marca da caldo, nos pênaltis. Um empate é penalidade na segunda fase da Copa do Brasil. E a terceira fase são 2 jogos. Jogo de ida, jogo da volta. Como o Sport empatou com o Coritiba no jogo da ida, lá no Couto Pereira, acabou se tornando um jogo de segunda fase. Tipo, um jogo único que o Sport tem que vencer para se classificar. Então, o contexto é favorável para a gente no momento, porque a gente jogando em casa na Ilha do Retiro tem uma força muito grande. Até o momento na temporada a gente tem 100% de aproveitamento. E contra o Coritiba, o histórico geral foram 18 jogos na Ilha do Retiro. 11 vitórias do Sport, 5 empates e apenas 2 derrotas, o Sport jogando na ilha, tá? Contra o Coritiba. Ó, o último jogo na ilha, o Sport venceu de 1-0 no Brasileirão da Série A de 2020/21, o ano da pandemia, e com gol de Thiago Neves, inclusive, tá? O retrospecto dos últimos 4 jogos são 2 vitórias do Coritiba, um empate e uma vitória do Sport, e a mais recente de 1-0, como eu falei para vocês. E se a gente pegar todo o recorte histórico, é muito raro, tá? Ter uma vitória de um ou de outro time por mais de um gol de diferença. Normalmente é 4-3, 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, 3-2. Então, normalmente é um confronto que são não acontecem goleadas. Então, na teoria hoje, se tiver uma vitória do Sport, vai ser por um gol de diferença, ou se tiver uma vitória do Coritiba, também por um gol de diferença, tá? Deixa eu só passar aqui o contexto da rodada da Copa do Brasil, jogo que vale 3,3 milhões de reais, tá? Para o Sport e para o Coritiba também, óbvio, quem avançar para a próxima fase. Os resultados aí da Copa do Brasil de ontem, o Cruzeiro venceu do Náutico de 2-0, já fiz análise pós-jogo aqui no canal. O Náutico é um time fraco, todo mundo já conhece, então já era presa fácil naturalmente, e apanhar do Cruzeiro. Eu achava que ia ser 3-0 para o Cruzeiro, acabou sendo apenas 2-0, Náutico eliminado. Pix para o Cruzeiro de 3,3 milhões. Fluminense meteu 3-0 no Paysandu, já tinha vencido, goleado no primeiro jogo, não tinha nem muita preocupação para o jogo da volta e goleou no segundo jogo também. O Atlético Paranaense se classificou contra o CRB nas penalidades, não foi uma classificação tão fácil assim. Eu esperava ser uma classificação fácil, de uns 3-0 na Arena da Baixada, mas acabou sendo 2-1 apenas. E aí nos pênaltis foi um 4-2, com Anselmo Ramon e Diogo Silva perdendo pênalti. E o pênalti batido por Diogo Silva foi bizarro, tá? O Ituano foi eliminado para o São Paulo, também na Copa do Brasil. O São Paulo venceu de 1-0. E até agora só continua time de Série A por enquanto, tá? Por enquanto, logicamente. A gente quer que o Sport quebre essa marca e consiga se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, tá? Rapaziada, sobre o jogo, é óbvio que o Sport jogando em casa. Inclusive, teve fogos, tá? Para quem tá por fora, a torcida do Sport soltou vários fogos ali na frente do hotel do Coritiba, de jogadores do Coritiba, para atrapalhar a noite de sono deles. Eu sei que vai ter uma galera nesse exato momento que vai estar comentando assim: ah, meu Deus, não precisava isso, o jogo se vence dentro de campo. De fato, o jogo se vence dentro de campo, mas eu sei que vai ter a galera também do isso é futebol raiz, tem que soltar fogos mesmo e tal. Eu sei que vai ter essas duas versões aí. Sobre a questão, sobre o impacto disso no jogo,
para mim não causa nenhum grande impacto, não. Óbvio que quanto mais pressão fizer antes do jogo, deixar um ambiente o máximo de hostil possível, o máximo hostil ali e tal para o adversário, é excelente, beleza, mas o jogo vai se decidir dentro de campo. Quem for mais eficiente, quem apresentar na teoria o melhor futebol e for mais eficiente, vai conseguir se classificar para a próxima fase. O técnico conseguir escalar bem, mexer bem, enfim, treinar melhor a equipe, e de fato, os jogadores em campo vai ter que dar a resposta também. Então, eu acho que o jogo se decide muito dentro de campo, tá? Que, por sinal, a última parcial divulgada pelo Sport foi de quase 20 mil torcedores ontem durante a tarde. Ainda tem toda a manhã, deixa eu só conferir aqui. Ó, o sol tá forte, como vocês estão vendo. Ó o sol. O sol tá forte. Muita chuva durante a madrugada, durante a noite ali, a partir das 8 da noite começou a chover demais, mas a previsão é de sol aí nas próximas horas e durante o dia, e provavelmente só volta a chover lá para as 10 horas da noite. Então, como o jogo vai ser das 7 horas até as 9, na teoria, a chuva não vai atrapalhar a situação do gramado na Ilha do Retiro. Transmissão pela Sport TV, tá? Só para deixar claro, narração de Rembrandt Júnior e comentários de Dani Moraes. Bom, gente, assim, como eu já falei, o Sport na teoria vai tentar propor mais jogo, vai ter mais posse de bola, jogando em casa vai tentar marcar a pressão, e acho que o Sport, se fisicamente estiver bem, tem que fazer marcação, pressão em cima da defesa do Coritiba, porque é uma defesa que entrega a paçoca, todos os jogos vem entregando paçoca, errando na saída de jogo, tomando decisões equivocadas, então o Sport tem que fazer essa marcação, pressão lá em cima. Fazendo bem a marcação, pressão, acho que o Sport pode roubar uma bola no campo de ataque e já fazer um golzinho. Talvez até no início do jogo, com 15 minutos de jogo, pode ser também. Então acho que o Sport tem que usar essa estratégia. Aí, se fizer um gol, recua as linhas e começa a explorar um pouco mais os contra-ataques, porque o Coritiba naturalmente vai partir para cima se o Sport abrir o placar, e aí o Sport vai ter campo para, se possível, ampliar o marcador, fazer um 2-0 possivelmente, tá? Sobre, assim, a previsão do jogo, a análise do jogo, ela é até previsível com as suas imprevisibilidades, porque assim, Antônio Carlos Zago está estreando hoje no comando técnico do Coritiba. Como é que vai ser a postura do Coritiba? A gente não sabe, gente. A gente não, vai ser o primeiro, o primeiro jogo no comando técnico de Antônio Carlos Zago. Eu não sei como é que vai ser a postura do Coritiba. A escalação, será que vai ser 100% essa aí mesmo? Eu também não tenho certeza absoluta que vai ser essa a escalação. Talvez seja. Eles colocaram o André aqui entrando na titularidade e o Caio César, que no último jogo jogaram muito. E eles, quando entram, normalmente eles mudam a dinâmica do jogo. Então, na teoria, eu acho que eles têm que ser o titular mesmo. Na verdade, eu quero que eles não sejam, porque eu sou torcedor do Sport. Então, quanto pior para eles, melhor para a gente. Caio César e André são ótimos jogadores e, sem dúvida, são um dos melhores jogadores do Coritiba nesse momento. Aleph Manga no ataque, isso aí a gente já conhece. Bruno Gomes no meio junto com o Lisieiro, Jamerson na lateral esquerda e Nathaniel na lateral direita. Nathaniel é um bom lateral direito, tá? E aí o Coritiba tá tentando promover uma alteração no esquema tático, colocando 3 zagueiros, o Henrique Bruno Viana e o William Farias de um terceiro zagueiro, meio que um líbero ali. O técnico Antônio Carlos Zago pode promover essa alteração tática aí, segundo a matéria do GE, tá? E Gabriel no gol. Basicamente esse é o time do Coritiba para o jogo de hoje, que vem de péssima fase. No último jogo tomou 3-0 do Fortaleza, mas óbvio que não vai ser jogo fácil, tá, gente? O Sport no gol vai com Renan, na zaga Rafael Thierry Sabino, Igor Carius na lateral esquerda, Everton na lateral direita, Fabinho, Jorginho e Ronaldo Henrique, Juba, Love e Edinho. Edinho vai ter que jogar, jogador, vou ter que bater nessa tecla, cara. Tem que jogar, cara, tem que jogar, pô. Se tu não jogar, a gente vai entrar com um a menos em campo, pô. E aí, pô, a gente tá pegando o time de Série A com um a menos em campo, pô, tu quer o quê? O jogo dificulta naturalmente. Então, Edinho vai ter que jogar. Porque o resto, a gente sabe que temos defeitos, né? Na volância, Ronaldo não marca ninguém. Em jogos mais difíceis, ele tem muitas dificuldades de marcar. E Renan no gol é o famoso chutou é gol, então ele vai ter que melhorar. Esses 3 jogadores, se eles estiverem no dia bom, se eles estiverem no dia 7,5, 8, o Sport tem tudo para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Eles vão estar no dia bom ou ruim? Aí, irmão, eu não sei, sendo bem sincero, eu nem colocava essa escalação exatamente do Sport, nem colocava Edinho, colocava Gabriel Santos, e nem colocava Ronaldo Henrique, colocava Pedro Martins. Mas, paciência, Anderson Moreira tá dando sequência para esse time aí, para dar entrosamento, assim,
para de fato já criar um entrosamento ainda maior, dar uma caixa, os caras estão com uma rodagem muito maior de jogo. Enfim, paciência, são jogadores de confiança de Anderson Moreira, e aí tem jogadores no banco que poderiam ser titulares no jogo de hoje, meu ponto de vista, tá? Bom, assim, a gente vai resenhar um pouquinho mais sobre o jogo. Eu ainda não sei se eu vou para a Ilha do Retiro, tá? Não tenho certeza absoluta. Se eu não for, abro uma live aqui pré-jogo. Se eu for, obviamente, que eu não vou abrir live pré-jogo, vou até, mas com antecedência muito maior, né? Vou abrir de 4 horas da tarde, então nem vai dar para pegar a escalação dos dois times. Bom, gente, jogo bem previsível, bem difícil, que vai ser um bom teste para o Sport mais uma vez na temporada. O Sport, os jogadores tiveram um descanso ali interessante, de sábado para cá, e espero que consigam fazer um bom jogo, enquanto o Coritiba jogou no domingo. Então, na teoria, os jogadores do Coritiba estão mais desgastados do que os jogadores do Sport. Foi mal a voz também, tá, rapaziada? É isso, tá, gente? Vamos aguardar. Espero que o Sport consiga fazer um bom jogo e consiga a classificação para a próxima fase. 3,3 milhões de reais, excepcional. O Sport precisa dessa grana e também do apoio da torcida hoje na ilha, que vai fazer uma festa bonita sem dúvida nenhuma. Tamo junto, um abraço aí para todo mundo. Palpite. Cara, assim, eu não tenho muita convicção de palpite hoje. Eu vou falar que é 1-0 Sport. 1-0 Sport, gol de... gol de Wagner Love. Tamo junto, valeu. Sim, só mais uma coisa, tá? Vai ser sem edição mesmo. Um recorte aqui de Dani Moraes do que ele falou a respeito do confronto Sport Coritiba, e essa questão da mudança de técnico uma semana antes dos jogos decisivos, no caso do Coritiba e do Ceará, para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. Tamo junto. E aquela pergunta que todo mundo faz: adianta mudar de treinador a essa altura do campeonato, perto de uma decisão? Faz a diferença? Olha, eu acho que tem os dois lados. Por um lado, eles não vinham entregando um bom rendimento, um bom desempenho e também em relação a resultados, mas conheciam muito bem a equipe, já faziam um trabalho desde o início do ano e poderiam entender melhor das opções para uma mudança já para essas próximas decisões. E por outro lado, tem a parte do novo, do que se esperar desses treinadores. A gente já viu que o Antônio Carlos Zago, no último jogo, que foi comandado pelo auxiliar, trocou a formação, trocou a estratégia. Então, com certeza, Anderson Moreira está pensando, como é que vão vir essas equipes para nos enfrentar? Porque a partir de agora, são outros contextos e outros treinadores que vão ditar esse ritmo. E do lado do jogador, do lado do atleta, muda alguma coisa, não muda? Olha, tem a questão do entrosamento, de assimilar o que o treinador novo pede, mas muitas vezes ele é benéfico na questão motivacional. Eu falo disso porque tem às vezes alguns jogadores que não estão conseguindo entregar tanto resultado, estão um pouco mais acomodados e sem jogar um pouco, então isso mexe um pouco com o grupo, ainda mais dentro de uma final, perto de uma final de campeonato, de um jogo decisivo, e pode sim ter essa resposta na questão da vontade, na questão da dedicação, na questão da entrega, porque com certeza todo mundo quer mostrar para esses novos treinadores. Então, tem lados aí positivos, tem lados negativos, mas se tratando de decisão, independente de troca de treinador ou não, de jogador que vem jogar ou de estratégia, são sempre jogos decisivos, sempre jogos importantes e difíceis de se enfrentar.